abrir a sua Bíblia, Marcos 16, e o versículo bem conhecido por nós, o versículo de número 15. Nós somos uma igreja pentecostal, amém, irmãos? Aleluia. Você veio preparado para dar glória a Deus? Eu vi que veio, que na hora do louvor estava todo mundo dando glória. Então me ajude aí na palavra. Essa palavra de hoje é para a gente dar glória a Deus mesmo, viu? Aleluia, para dar glória a Deus mesmo. Marcos capítulo de número 16, versículo de número 15. Ordenança do Senhor Jesus, que diz: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje eu quero falar de um ofício muito honroso, muito especial, que é o ofício do mensageiro, que é o ofício do arauto. Quero falar de arauto. Quem é o arauto? O que é arauto? Eu anotei, fiz aqui algumas anotações. Eu queria descrever aqui o que é um arauto. Arauto nas Escrituras era alguém investido da responsabilidade e autoridade para proclamar, preste atenção, para proclamar, anunciar os decretos, as leis, as notícias da parte de uma autoridade governante, e em especial de um rei a quem era súdito. Em outras palavras, o arauto era um mensageiro investido com autoridade pública para proclamar uma mensagem oficial em nome de reis, príncipes, magistrados e outras pessoas importantes. Logo, o arauto era alguém autorizado e com a responsabilidade de anunciar, proclamar uma mensagem, decreto, leis. O arauto, portanto, ele portava uma mensagem de uma autoridade e levava para outrem. Nós temos nas Escrituras um exemplo de arautos, por exemplo, no livro de Esté, se não me falha a memória, no capítulo 6, versículo 9, quando o arauto sai à frente, anunciando que o rei estava honrando Mordecai, se não me falha a memória. Então ele ia à frente, ele anunciando, aí vem aquele a quem o rei honra, todos se prostrem diante dele. Então o arauto geralmente, ele, por portar uma mensagem, ele anunciava essa mensagem, anunciava ao povo nas praças públicas, se apresentava nas praças. Quando com o arauto chegava numa praça, ele já chegava portando a mensagem, dependendo da época, com um pergaminho ou com um rolo, ou já com o papiro. Quando o arauto se apresentava na praça, tinha já tipo um palanque, onde ele subia, o povo já se reunia, lá e vem mensagem. O rei tem uma mensagem para nós. E o povo parava suas atividades e se agrupavam, se reuniam diante do arauto para ouvir a mensagem que ele portava da parte do rei.
Às vezes era anunciando uma festividade, às vezes era anunciando novas leis, decretos. E assim o arauto cumpria a sua função. Mas ele não anunciava apenas nas praças públicas para o povão. Ele também tinha a missão de sair para além dos limites do reino, para anunciar, para levar uma mensagem da parte do rei a outro rei, do rei na qual ele pertencia e servia a outro reino. E aí, nesses casos, ele anunciava a mensagem para as autoridades nos palácios. Pode até ser, e hoje em dia, a função de arauto ainda existe, mas ela não é mais quem faz essa função, não é mais chamado de arauto. Por exemplo, nós temos os porta-vozes das autoridades, dos presidentes. Porta-voz do presidente, ele vai falar em nome do presidente, da autoridade X ou Y. E aí tem lá aquele cidadão bem vestido, né, com a linguagem polida, e ele vai transmitir a mensagem da parte da autoridade a qual ele representa. Hoje, com o WhatsApp, essas coisas, todo o meio de comunicação bem acessível, parece que não há muita necessidade do arauto. Mas como eu disse, existe ainda, ele é chamado de porta-voz. Mas veja bem, naquele tempo em que não existia internet, não existia esses meios de comunicação, o arauto era de extrema importância. O mensageiro era de extrema importância. Se sabia as novas através dos arautos. Se sabia a vontade do rei através dos arautos. Se sabia como a nação ia se conduzir em determinado tempo através dos arautos. Então os arautos eram de grande importância. De grande importância. Pois bem, quando os arautos eram destinados, comissionados a levar a mensagem para outro reino, os arautos, eles basicamente, eles tinham como fundamento 3 pontos na mensagem. Quando eles eram destinados a levar a mensagem a outro rei, a outro reino, a mensagem dele tinha 3 pontos básicos. 1, quem era o rei a qual ele representava. 2, quais foram os grandes feitos e conquistas do rei a qual ele estava ali representando. E 3, qual o motivo da vinda deste rei a este outro reino? Ou para que ele vem? Qual o propósito da sua vinda? Então a mensagem que o arauto trazia tinha basicamente esses 3 pontos: quem era o rei a qual ele representava, quais os grandes feitos do seu rei e para que vem o rei. Vocês pegaram aí, digam amém. Aleluia, glória a Deus. Então, entendendo o que era um arauto e qual era a sua principal função e quais eram os 3 principais pontos de sua mensagem, eu quero aplicar a nós, porque como diz em Marcos capítulo de número 6, versículo 16, o Rei dos Reis nos comissionou para sermos mensageiros da sua palavra, da sua salvação, da sua boas novas que nós conhecemos por evangelho. Portanto, quando o Senhor Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, disse: portanto, ide, aleluia, e pregai a toda criatura, ele estava dizendo: vocês são portadores de uma mensagem poderosa, e vocês têm a missão de, como arautos do rei, anunciarem
aleluia. Quem sou eu? Quem é o rei? Quais foram as minhas conquistas? Aleluia. E para que eu venho? Glória a Deus. Aleluia, todos nós conhecemos que Ele não é qualquer rei, Ele é o Rei da glória, aleluia. Ele é o Rei soberano, Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, aleluia. Nessa primeira parte, nós como arautos deste Rei da glória, nós precisamos conhecer quem é este Rei para anunciá-lo devidamente. Quem é este Rei? Ele é o Verbo, por intermédio de quem foram criadas todas as coisas, aleluia. Ele é o Verbo, por intermédio de quem foram criados todas as coisas. Ele é o Filho unigênito que se fez Filho primogênito, e como eu já expliquei aqui, como Filho unigênito do Deus Todo-Poderoso, Ele também é Deus, aleluia. E como Filho unigênito, Ele é o único. Unigênito significa único, mas sendo o único Filho de Deus, Ele na sua morte na cruz, Ele também se fez o Filho primogênito, que significa dizer: eu não sou mais apenas o único Filho de Deus, eu sou agora o primeiro entre muitos filhos de Deus, que eu compro agora com o meu poderoso sangue, aleluia. Oh, glória a Deus. Ele é o Deus que se fez homem, o divino que se fez humano, e na condição de ser humano, Ele teve sede, sendo a água da vida. Ele teve fome, sendo o maná vivo que desceu do céu, sendo o pão vivo da vida, aleluia, sendo o pão vivo, glória a Deus. Na condição de homem, Ele esteve e se cansou, se afadigou de tal forma que a Bíblia diz que teve um dado momento na travessia do mar da Galileia, o Tiberíades, Ele se cansou e dormiu na polpa de um barco. Estava tão exausto o nosso Cristo, que mesmo se levantando a tempestade e as águas se derramando sobre o barco, encharcando o barco, enchendo o barco, Jesus estava dormindo na polpa. Significa dizer que Ele estava exposto ao vento e à água, mas Ele não acordava. Ele estava cansado, Ele estava exausto. Sendo Deus, Ele se fez homem. Como homem, Ele se cansou ao ponto de dormir em meio a uma tempestade. Mas como diz um certo pregador, aleluia, os seus discípulos, aterrorizados e perturbados, foram lá na intenção de acordar um homem e despertaram Deus, aleluia. Ele se afadigou, sendo aquele que nos dá a força, porque tem a força. No livro do profeta Isaías, capítulo de número 40, versículo de número 29, Ele é aquele que dá força ao cansado e fortalece aquele que não tem nenhum vigor. Por isso, e conhecendo isso, o apóstolo Paulo, pelo Espírito, nos recomenda em Efésios capítulo 6, versículo de número 10: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele, sendo o forte na condição do humano, Ele aceitou ser fraco, frágil como homem, e se cansar como homem, mas Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo aquele que dá força ao que não tem nenhum vigor. Ele continua sendo, vou repetir, aquele que dá força ao cansado e revigora a força que não tem nenhum vigor. O que é que eu estou querendo dizer para você nesta noite? Ele está aqui, Ele pode te fortalecer. Ele está aqui, Ele quer te fortalecer, porque Ele dá força ao cansado. Você, como arauto do rei, você tem que conhecer isso. Aleluia, aleluia. Existem atributos que só a divindade tem, que pertencem somente à divindade, também conhecido como atributos incomunicáveis, que só Deus tem, que só Deus tem. Por exemplo, só Deus é eterno.
pois o teu rei, ele é eterno. Hebreus capítulo de número 13, versículo de número 8, está escrito: Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando você for anunciar o teu rei, aleluia, diga: o meu rei, ele é Deus, e como Deus ele é eterno, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. No livro do profeta Isaías capítulo 9, versículo de número 6, está escrito: um filho nos nasceu, um filho se nos deu, um menino nos nasceu e um filho se nos deu. O governo estava sobre os seus ombros. Ele é o governante de toda a terra. O seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Você serve um rei que é rei eterno. Aleluia, glória a Deus. O teu rei, a qual você anuncia como arauto, ele é onisciente. Onisciente é atributo daquele que conhece tudo e todas as coisas. Ele conhece o presente, o passado e o futuro. Ele conhece tudo, inclusive todos os nossos pensamentos. No livro de Lucas capítulo 6, versículo de número 8, está escrito que Jesus, conhecendo os pensamentos dos corações, disse: aleluia. Ele conhece todos os nossos pensamentos, ele conhece todas as coisas. Isso significa dizer o que, pastor? Ele conhece a tua força e a tua fraqueza, ele conhece o teu deitar e o teu levantar, ele conhece, aleluia, o que você está passando, ele conhece até onde você pode ir, até onde você pode resistir, ele conhece sim. E nesta noite, como arauto deste rei poderoso, eu estou aqui para te dizer, sabedor dos teus problemas, sabedor até onde você pode ir, ele está aqui para te socorrer. E se você crer, vai ser nesta noite vai acontecer a intervenção do Rei Jesus na tua vida, na tua causa, no teu problema. Ele te dá força. Ele conhece todas as coisas, ele conhece até os nossos pensamentos. Já dissera o salmista: Senhor, tu sondas e me conheces, conheces o meu deitar e o meu levantar, ainda palavras não me chegou à boca, e tu conheces todas elas. Ele conhece inclusive o que é que você está pensando agora. Aleluia. Está entendendo o mistério aí? Glória a Deus. Diante de Deus a tua alma está despida, está desnuda, está totalmente exposta. Não há como esconder nada dele, porque os seus olhos são como chama de fogo, que penetra e conhece e sabe. O nosso rei que nos comissionou, sendo Deus, ele também é, aleluia, onipresente, aleluia, atributo da divindade, aleluia, que diz respeito, somente a divindade está, somente o eterno, somente o nosso Deus, somente o nosso Cristo está em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu estava aqui refletindo com os meus queridos alunos na escola de discipulado na segunda-feira, e eu falei acerca de Deus, o nosso Deus, aleluia. A ciência descobriu que o universo
tem, sabe, de espaço, de grandeza, eles medem até em ano-luz para se chegar a um determinado ponto, a determinada estrela. Anos-luz, o universo é por demais grande, é como se imensurável, que não se pode medir. Glória a Deus. Se nós pensarmos na terra com a sua grandeza, com seus milhares, bilhões de habitantes, a sua grandeza, e a terra é um ponto tão pequeno no universo, pois saiba que Salomão, quando foi apresentar o templo ao Senhor, foi dedicar o templo ao Senhor, ele disse, ele nos revelou uma grande verdade: eu sei, ó Senhor, que céus, aleluia, ou seja, esse primeiro céu que nós vemos, este segundo céu que é o universo, e o terceiro céu que é o céu dos céus, Salomão estava dizendo: os céus não podem conter a tua grandeza. Com toda a sua grandeza, o universo está ainda pequeno em Deus, o nosso Deus. Ele está, por isso Ele pode, e Ele está em todos os lugares. Você lembra do que Ele disse em Mateus capítulo de número 18, versículo de número 20? Ele disse: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no... Ele está aqui, mas ele também está lá no Rio de Janeiro, Ele também está lá nos Estados Unidos, Ele também está virando o mundo lá no Japão. Se tem japonês adorando o Senhor, se tem mais de 2, Ele está lá no meio. Aonde a igreja está reunida, Ele está lá no meio. Ele está lá quando é dia, Ele está aqui quando é noite, Ele está em todos os lugares, porque Ele é onipresente. Significa dizer também que Ele está nos teus momentos de alegria, mas Ele está também nos teus momentos de tristeza e dor. Ele está aqui quando você está cultuando, Ele está na sua casa quando você está trabalhando no lar e está adorando Ele. Ele está em todos os lugares, porque Ele é Deus. Portanto, quando você se encontrar só, ou com a sensação de solidez, ou de solidão, você lembre: o meu Deus está aqui. Pois, como disse o salmista, se eu descer a mais profunda, ou nas profundezas do abismo, tu estarás comigo. Se eu subir aos céus dos céus, lá também tu estarás. Ele está em todos os lugares. Oh, aleluia. Você sabe como é que termina o evangelho escrito por São Mateus? Capítulo de número 28, versículo de número 20, depois da grande comissão, o Senhor Jesus diz: e eis que estarei convosco todos os dias. Eu vou repetir, que é para você te dar um tempo para você pensar nessa verdade. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. Ele está conosco. Quando nós entramos nas águas, Ele está conosco para não nos deixar que nos afoguemos. Quando nós passamos pelo fogo, Ele está conosco para não nos deixar queimar. Ele está conosco todos os dias. Ele está conosco quando estamos derramando lágrimas. Ele está conosco num dia como esse, quando nós estamos alegres em sua presença, adorando e glorificando o nome dEle. Ei, arautos do Rei, você pode adorar esse Deus que está contigo todos os dias. Oh, aleluia, oh, aleluia, oh, glória, 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 glória. Santo, 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 santo. Vamos adorar, irmãos, vamos adorar o Rei da Glória.
Sim, grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor. Sabe o que é que me vem ao coração, irmão? É o privilégio que nós temos de sermos arauto do Rei dos Reis, aleluia. É um privilégio, é um privilégio. Na antiguidade, Baal tinha os seus arautos, Azera tinha os seus arautos, Astarote tinha os seus arautos. Nos dias de hoje, os falsos deuses têm os seus arautos, que ele comissiona, ele chama e envia para que anuncie o falso evangelho, as mentiras que são do capiroto. Mas olha você aqui, olha nós aqui diante do Rei da Glória. Ele nos comissionou, e não é qualquer rei, não é qualquer Deus, é o Rei dos Reis, é o Rei da Glória, aleluia. É o Deus único, o Deus vivo, o Deus verdadeiro, aleluia. Quem é esse rei? Deixe-me te dizer mais uma coisa. Esse rei é onipotente, atributo da divindade, que diz respeito a ele ter todo o poder, a ele pertencer todo o poder. Não é o poder, é todo o poder. Não é o poder, é todo o poder. Até aquele poderzinho que tem o adversário, o nosso inimigo, foi o nosso Deus que concedeu, portanto é dele. Na hora que ele quiser, ele toma, e vai chegar um dia que ele vai tomar e vai lançar o nosso adversário em lago de fogo, onde as chamas não se apagam. Aleluia. Você já parou para pensar nisso? Você serve o Todo-Poderoso. Livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 8. O próprio Cristo falando: eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. Quem és tu, Senhor? Eu sou o Todo-Poderoso. Quem és tu, Senhor? Eu sou o Todo-Poderoso. Aleluia. Sabe o que é que eu lembro agora? O mesmo que Deus falou a Abraão: Abraão, eu sou o Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Agora vem Jesus, se apresenta a João, que está abatido pela condição que vive, pela prova que está passando. Ele se apresenta a João e ele diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Eu sou o Todo-Poderoso, João. Eu sou o Todo-Poderoso. Eu sou o Todo-Poderoso, Alexandrina. Eu sou o Todo-Poderoso. E quando ele diz eu sou o Todo-Poderoso, ele está dizendo: acaso há causa impossível para mim? Acaso há algo que eu não possa fazer? Dá para você pegar esta verdade aí como palavra profética na sua vida hoje? Acaso existe uma família que não pode ser transformada pelo Todo-Poderoso, Alexandrina? Acaso a porta que está fechada, que o Todo-Poderoso não possa abrir? Acaso a enfermidade que o nosso Deus Todo-Poderoso não possa curar? Acaso a coração duro que ele não possa quebrar? Joaci Arando Comadabia Senegenebio Ratatamadubinei Vadagaia Sé. Sabe por que muito crente ainda anda cabisbaixo, ainda anda com o ombro pesado, ainda anda triste, ainda anda como derrotado? Porque tem se esquecido de quem serve. Deixa eu te lembrar nesta noite: você serve o Rei da Glória. Você serve o Rei da Glória. Você serve o Rei dos Reis. Você serve o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. Aí atrás se negue nebiondo como a nagaia se. Quando tu for orar, aleluia, lembre-se disso.
Todo-Poderoso. Quando tu for levar a Ele uma causa que para você é difícil e até impossível, lembra-te disso, Todo-Poderoso. Um dia o Senhor apareceu a Abraão e disse: onde é que está Sara? Está ali na tenda. Pois daqui ao tempo determinado eu voltarei e ela terá uma criança em seus braços. Ela lá de dentro, ela riu. Como pode? Já cessou, aleluia, a minha vitalidade como mulher. O meu marido também não dá conta mais. Aí o Senhor disse para ela: por que te ris, Sara? Acaso há impossível para Deus? Aleluia, pense isso nesta noite. Você que está passando por uma prova, algo muito difícil, acaso há impossível para o teu Deus, o Todo-Poderoso? E a Maria dizendo ao anjo: como é isso vai acontecer? Porque eu não tenho relações com homem, como é que eu vou engravidar? O poder do Altíssimo vai te cobrir. E tu vai conceber. Porque não há nada impossível para Deus. Por Todo-Poderoso não. Irmão, o que para nós é impossível, para Ele é nada. Ele é onipotente. Ele é onisciente. Ele é onipresente. Ele é eterno. O nosso Rei é. O nosso Jesus é. Aleluia. Oh, glória a Deus. Quais são os seus grandes feitos? É o segundo ponto de um arauto, que um arauto precisa conhecer para anunciar devidamente o seu rei. Quais são os seus grandes feitos? Eu poderia começar dizendo que por intermédio dele, como disse João, foram criadas todas as coisas. Pela palavra do seu poder, como diz o autor dos Hebreus, ele sustenta todas as coisas. Ele trouxe do nada tudo pela palavra. Quando Jó estava questionando Deus, Deus chegou para conversar com ele e disse: onde é que estava tu? Onde é que estava tu quando eu formei os montes? Quando eu criei os mares e botei limites para eles, dizendo: até aqui você vem. Sududo benete que te varabia sotokomadagai. No livro do profeta Isaías, no mesmo capítulo 40, por boca do arauto Isaías, Deus diz: eu estendi os céus, eu estendi as estrelas, e a todas chamo pelo nome. Toda a terra cabe na palma da minha mão. Aleluia, oh, que Deus poderoso nós servimos. Pois esse Deus, Ele fez, por isso Ele é conhecido como Deus Criador. Mas deixa eu te dizer algo que diz respeito muito a nós. O ser humano tem 3 inimigos que para o ser humano são invencíveis, pois o nosso rei venceu, os venceu. O nosso rei venceu o pecado. O nosso rei venceu o pecado. Autor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 15, nos diz que nós temos um sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, porque ele, a semelhança de nós, ele em tudo foi tentado, mas não cometeu pecados. Todos os campeões de Deus, todos os homens que Deus se relacionou intimamente, que Deus levantou, foram derribados pelo pecado, até porque já nasceram em pecado, e pelo pecado foram dominados. Foi assim com Abraão, foi assim com Moisés, foi assim com Davi, e toda a lista que você colocar de homens de Deus, eles pecaram.
foram vencidos pelo pecado. Como eu disse, porque nasceram em pecado, e num determinado momento pelo pecado foram dominados. Mas o nosso Cristo, ele não nasceu de pecado, porque ele não foi a semelhança dos seres humanos, gerado por alma humana, ele foi gerado pelo Espírito de Deus. Então ele não nasce em pecado, mas como homem, e não como Deus, porque como Deus ele não podia ser tentado, mas como homem, ele está exposto às tentações, e ele está com isso em condição de pecar, mas em tudo ele foi pecado. E olha que quem veio tentar o nosso rei foi o próprio diabo. O diabo tipo assim: eu não vou mandar menino de recado, eu mesmo vou. Ele foi tentado durante toda a sua vida, e nós temos pontos que marcam as tentações, como a tentação no deserto, como a tentação de um dos seus melhores amigos, Pedro: não te faça tal coisa, Senhor, para trás de mim, Satanás. Ele foi tentado quando estava para consumar a obra na cruz. Os ladrões, o povo, as autoridades. Você já pensou, até os ladrões zombaram de Jesus? Não, pastor, foi só um. Não. Um dos dois depois se converteu, mas um dos evangelistas disse que os dois zombavam de Jesus, escarneciam, e um deles propôs a Jesus: desce da cruz. Isso é tentação. Mas ele venceu. Ele foi elevado, ele foi levantado no madeiro sem pecado. E isso era a condição para que os nossos pecados pudessem ser lançados sobre ele. Ele carregou na cruz, não os seus próprios pecados, porque ele não tinha, ele carregou os nossos pecados. E ao carregar na cruz sobre si os nossos pecados, ele pôde depois pegar aquela cédula da ofensa que registrava a nossa ofensa, os nossos pecados, como diz o apóstolo Paulo, e rasgar. O Josimar está limpo, o Josimar está justificado, o Josimar está sarado, porque eu carreguei na cruz os pecados dele. Dá para você dar glórias a ele. Você acabou de ouvir que ele é o Todo-Poderoso, que ele criou todas as coisas, mas ele aceitou a cruz, e na cruz sem pecado ele se fez pecado. Aleluia. Na cruz sem pecado ele se fez maldito por causa da maldição que era sobre nós, mas ele venceu o nosso inimigo, o pecado, na cruz. Aleluia. Ele venceu o nosso segundo grande inimigo, Satanás e seus demônios. Irmãos, tem uns pregadores que não entenderam a morte de Cristo na cruz, e faz uma mensagem até bonita, empolgante, dizendo que quando Jesus morreu na cruz, expirou, entregou o Espírito, teve festa no inferno. Uau! Vencemos! Teria tido festa no inferno se Jesus tivesse morrido em pecado, mas como ele morreu sem pecado, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro que foi morto, mas reviveu. Oh, aleluia, oh, aleluia. Quando Jesus disse: está consumado, tetelestai, ele está dizendo: foi feito. Agora, Pai, recebe o meu espírito, recebe a minha oferta, aleluia, a oferta para a remissão dos pecados do Francisco, do João, da Maria,
do José, aleluia. Você pode dar glória a Deus. Quando ele expira na cruz, o que acontece? Aonde está o diabo reunido com seus demônios? É uma perturbação, aleluia. Ele fica perturbado porque ele sabe que ali Jesus o venceu, o derrotou, aleluia. Oh, aleluia. É por isso que Paulo, escrevendo aos Colossenses, eu gosto de citar esse texto, no capítulo de número 2, versículo de número 15, Paulo diz que Jesus despojou, só despoja o inimigo quando depois de tê-lo vencido, depois de tê-lo derrotado, depois de tê-lo derribado, nocauteado. Jesus nocauteou o diabo, Satanás e seus demônios, e depois despojou ele. Toda a autoridade que ele tinha por causa do nosso estado de pecador, de escravos do pecado, que o diabo se aproveitava disso, Jesus retirou dele, despojando, aleluia. Diz o apóstolo Paulo, todo o principado, não foi apenas Satanás, foi todo o principado e potestade, todos os teus demônios, todos os seus demônios, todas as hierarquias malignas, Jesus triunfou, disse o apóstolo Paulo, triunfou sobre eles na cruz, e os expôs à vergonha pública. Oh aleluia, oh aleluia, glória a Deus. Quando Júlio César ganhou, acho que ele teve vitória sobre os francos ou os germanos, ele volta triunfante para Roma. Ele era um general antes de ser o imperador César, Júlio César. Ele volta triunfante no seu cavalo de guerra, aleluia, com a sua armadura, a sua roupagem de guerreiro, todo pomposo, e vem arrastando o seu inimigo derrotado, e entra em Roma, trazendo o inimigo derrotado, expondo a vergonha pública do povo, e atrás dele os seus exércitos, os seus valentes, os seus guerreiros, tudo orgulhoso, que seguia Júlio César, o vencedor. Do germano eram os francos, que até então nunca foram derrotados. E o povo jogava folhas, flores, e gritava: salve-se Júlio, salve o grande comandante Júlio. Isso é expor o inimigo ao vitupério, à vergonha pública. É disso que Paulo estava falando. Quando Jesus subiu triunfante aos céus, consumando a obra sem pecado, despojando Satanás, ele entrou triunfante. Aquele salmo para mim retrata isso. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre quem? O Rei da Glória, o Rei da Glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Eu não sei quem estava dizendo isso, mas para mim foi uma revelação que o salmista teve. Eu acho que eram os anjos, acho que foram os anjos declarando: abri, ó portais eternas, vem entrando o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória, o Rei Jesus, o Rei Jesus, o Rei e Senhor desta igreja. Agora você entende porque um crente, um salvo,
Ele diz assim para um Satanás, para um capeta que está incorporado: no nome de Jesus, sai! E o capeta sai. Ele pode até se apresentar: quem é tu? O Lúcifer. Quem é tu? O Satanás. Quem é tu? Os 7 facados. Eu estou falando esses nomes, tem crente que tem medo, viu? Cuidado, pode ser crente, mas não ser salvo. Está tendo medo depois de uma mensagem dessa, mesmo. Se tu não tivesse ouvido nenhuma mensagem, mas ouvindo essa, tu era para estar todo assim. É isso mesmo. Lembra do César Júlio, que ainda não era o César, entrando, todo pomposo, no seu cavalo, ó, e os soldados valentes atrás? Tudo orgulhoso. Por que está orgulhoso? Porque eu servo o campeão. Meu irmão, a gente é para andar todo orgulhoso de servir Jesus, o campeão dos campeões. Aleluia! Que é o 7 facados, 7 flechas, é um bocado de 7 aí. No nome de Jesus, sai! Ele sai. Por quê? Porque eles já foram derrotados na cruz. Porque eles já foram despojados pelo nosso Rei Jesus. Meu Deus, deixa eu terminar aqui. E em terceiro, ele venceu a morte. Os 3 inimigos que o ser humano não consegue vencer, o nosso Jesus venceu. Ele venceu como homem. Você já reparou que no livro de Apocalipse, por várias vezes, ele é apresentado como aquele que foi morto, mas reviveu? Você já reparou? Vamos ler alguns textos. Apocalipse capítulo de número 2. E eu só vou falar o outro depois que eu achar, para ele não ir primeiro do que eu. Aleluia! Apocalipse capítulo de número 2, versículo de número 8, diz assim: ao anjo da igreja de Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Eu morri, mas eu venci a morte, por isso eu estou vivo. Aleluia! Mas olha o que diz o capítulo 1, versículo de número 18: eu sou o que vivo, fui morto, mas estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Aquele que você não pode derrotar, eu derrotei. Aquele que você não pode vencer, eu venci. Eu venci a morte, eu triunfei sobre a morte, eu tenho agora o domínio sobre a morte. Aleluia! Por isso que ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, viverá, viverá. É por isso que ele disse: eu sou um pão vivo que desce do céu, quem comer deste pão, eu ressuscitarei no último dia. Ele tem poder sobre a morte não pode e não pode vencê-lo. Oh, aleluia! Quem serve esse rei? Quem serve esse rei? Quem está disposto a ser arauto desse rei? Aleluia! O teu rei venceu, aleluia, os inimigos que a humanidade não pode vencer. Ele venceu o pecado, ele venceu Satanás e suas hostes, ele venceu a morte. É por isso que o crente também terá triunfo sobre a morte, por mais que venhamos passar por ela, sofrê-la, mas na sua volta ele vai chamar pelo nosso nome. Para que ele vem para nos arrebatar, ele vem para nos ressuscitar, ele vem para nos galardoar, ele vem para implantar o seu reino. Quando ele veio primeira vez, ele veio inaugurar o reino, mas na segunda vez ele veio para implantar e reinar sobre a terra. Quem é o povo que vai reinar com ele? Levante a mão dando glória. Melhor, fique de pé, crente abençoado.
Ele vem. Para que o teu rei vem? Ele vem segunda vez. Ele vai amarrar o capeta de vez com toda a demoniada. Existe esse termo, existe, não inventei agora, como bom cearense. E vai lançar tudinho no lago de fogo. Ele vem, vai se assentar sobre o trono. E como juiz dos juízes, ele vai julgar vivos e mortos, grandes e pequenos. Mas eu e você, a gente vai estar lá não para ser julgado, mas para auxiliar Jesus para julgar. Só quem serve o rei. Aleluia. Ele vem, irmão, ele vem para nos arrebatar. Ele diz: eis que cedo venho, e comigo está o meu galardão, para dar a cada um segundo as suas obras. João escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Último livro da Bíblia, no último capítulo: eu venho. São fiéis e verdadeiras. Eu venho em breve. É por isso que João escreveu: o Espírito Santo diz: vem. A noiva, a igreja, tem a igreja aqui reunida, diz: vem. E quem quiser, e quem tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Jesus disse: eu estou vindo, eu estou voltando. E a igreja está dizendo: Maranata, 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 Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, campeão dos campeões, que venceu o pecado. Ora vem, Rei dos reis, que venceu Satanás. Ora vem, Rei dos reis, que venceu a morte. A morte venceste. Será que não cabe esse? A morte venceste, o céu tu, a tumba vazia. Ei, deixa eu contar um negócio aqui para a gente cantar. Olha aí, ó. Aleluia. Um certo pregador chamado Gilvan Rodrigues, eu nunca mais me esqueço. Ele disse que o nosso Jesus certamente não é católico. Por quê? Porque os católicos têm a mania de fazer a missa do sétimo dia. É a missa pelo morto, no sétimo dia. Você já imaginou se já existisse o catolicismo quando Jesus morreu? Eles iam voltar no sétimo dia para fazer a missa. Jesus já estava aparecendo aos discípulos. Sabe por quê? Porque no terceiro dia foi Maria, as Maria foi tudo lá. E foi lá atrás de adorar um Deus morto. Levaram o bálsamo para perfumar o corpo, pensando elas de um defunto. Mas quando chegaram lá, encontraram um anjo. E a frase do anjo foi: por que procura entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Ele ressuscitou e está no meio da igreja. Ele ressuscitou e passei no meio dos candelabros. Ele ressuscitou e vive, vive. Oh, aleluia. Glória. Vamos adorar, vamos encher esse lugar de adoração. Amém.